Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Nós leremos até o versículo 26. Os irmãos encontraram? Amém? Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Irmãos, o livro de Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias. Alguns vão chamar o profeta Jeremias de profeta chorão. Profeta chorão porque ele escreve essas lamentações. O tema principal, de todo o livro é o sofrimento que sobreveio a Jerusalém quando Nabucodonosor capturou a cidade. Nós estamos falando aí de 586 antes de Cristo. Os irmãos sabem que em vários momentos da história, o povo de Israel recebeu disciplina, e nessa disciplina, algumas vezes eles foram levados cativos para outra nação. E Jeremias escreve vários lamentos por esse momento e por esta realidade. Mas nesse trecho, meus irmãos, ele nos fala da necessidade que nós temos de esperança para encarar os dias difíceis. Se você estiver tendo uma leitura correta do tempo que nós estamos vivendo, você sabe que nós estamos vivendo dias difíceis. Sim ou não? É inegável. Você pode ser o mais otimista do universo, mas fato é que nós vivemos dias difíceis. Não são poucos os ladrões de esperança que existem em nosso tempo. Há, por exemplo, o ladrão de esperança chamado desemprego. Muitas pessoas já foram alcançadas pelo desemprego e muitas outras pessoas, infelizmente, elas serão afetadas por esse ladrão de esperança. Existe o ladrão de esperança chamado doença. Não só toda essa questão do coronavírus, mas às vezes uma enfermidade que chega sobre a sua casa, que chega sobre a sua família, sobre alguém que você ama e você não esperava aquilo. Mas sabe que existem também pessoas que são matadoras de esperança. Conhece gente assim? Gente que você começa a ter um fiozinho de esperança, ele vem querer tirar a sua esperança. Gente que tudo está ruim, gente que não consegue ver a beleza da vida hora nenhuma, que na hora que você começa a se levantar, que na hora que você começa a tomar um ar, aquela pessoa vem e tira a sua esperança. Tem um livro muito interessante do poeta italiano Dante Alighieri. Ele escreveu uma obra chamada Divina Comédia, é um poema. E um dos capítulos vai falar sobre inferno. É um poema, tá bom? Não leia com todos os seus óculos teológicos. Descanse. Mas o Dante vai dizer uma coisa interessante. Quando ele vai contando a ideia e quando chega na porta do inferno, é isso que está escrito na porta do inferno para o Dante Alighieri. Perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Achei isso muito interessante. Para o Dante, o inferno é sinônimo de desespero, e um desespero definitivo, de tal forma que aqueles que lá chegam, na sua porta está escrito, você que vai entrar,
perca toda a sua esperança. Interessante essa leitura que ele vai fazer. É como se lá congelasse a vida do jeito ruim que ela está para sempre. E nós, irmãos, vivemos num mundo marcado pela falta de esperança. Vivemos num mundo marcado pelo pessimismo. Nós sempre achamos que vai dar ruim. É verdade ou não é? Dificilmente a gente consegue olhar para algumas coisas com esperança. A gente sempre vai, mas vai com um pezinho de que alguma coisa vai dar errado. Tem um outro livro, se você gosta de leitura, pode ler. E aí esse é de um filósofo brasileiro, que é o Luiz Felipe Pondé. E o Luiz Felipe Pondé, ele se denomina como um homem sem fé. Interessante que ele, como um homem sem fé, escreveu um livro a respeito dos 10 mandamentos. Percepções, sugestões que ele faz a partir dos 10 mandamentos. E o livro dele chama Os 10 Mandamentos mais um. Aforismos teológicos de um homem sem fé. Ele comenta os 10 mandamentos e ele sugere que se ele pudesse colocar mais um mandamento, sabe qual seria o 11º mandamento? Tenha esperança no mundo. Interessante. Um homem sem fé, que se pudesse pedir alguma coisa para Deus, ele pediria a Deus que lhe desse esperança. Olha o que ele vai dizer, a esperança no mundo. Talvez seja um dom que muitos têm, mas do qual eu fui privado. Se um dia eu tivesse a chance de ver Deus, seria isso, a esperança que eu pediria ao Eterno. Que coisa interessante. Se Deus perguntasse ao Pondé, Pondé, você que é um homem sem fé, o que você quer que eu lhe dê? Ele diria, eu quero que o Senhor me dê esperança. Irmãos, nós somos o povo da esperança. Você crê nisso ou não? Amém? Nós somos o povo da esperança. Se a condição do inferno é o desespero, a palavra para o céu é esperança. Por isso que o profeta vai dizer que ele quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Como quem diz, esse tempo que nós enfrentamos como nação, é um tempo difícil, mas não é um tempo eterno. Porque toda dor tem data de validade. Toda dor tem um dia que ela vai acabar. E nós somos esse povo que encaramos qualquer fase da nossa vida com esperança. Como diria uma música do cantor Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. Queria te lembrar hoje 3 verdades para a sua vida. 3 verdades para a sua vida, a respeito principalmente de esperança. Você pode ler a primeira verdade comigo aqui em cima? Vamos juntos? A vida não é fácil. Vamos de novo? A vida não é fácil. Olha os versículos 19 e 20. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma faz o que, irmãos? Desfalece dentro de mim. Irmãos, a nossa vida, a nossa alma é afetada pelas circunstâncias que estão à nossa volta. O profeta vai dizer que enquanto ele se lembrava de tudo que lhe havia acontecido, tudo que havia acontecido ao seu povo, a sua alma desfalecia dentro dele. Porque nós somos, meus irmãos, seres integrais. Tudo que acontece aqui fora afeta aqui dentro. E tudo que acontece aqui dentro afeta aqui fora. É nós que temos essa mania de compartimentar a nossa vida.
vida espiritual, vida financeira, vida material, vida qualquer outra coisa. Mas nós sabemos que nós somos seres integrais. O que acontece na minha vida financeira afeta em todas as outras áreas da minha vida. Me atrapalha no trabalho, me atrapalha no casamento, me atrapalha em todas as áreas. Por isso, o profeta vem para nos lembrar que a vida não é fácil. Quando eu me lembrei disso, a minha alma desfaleceu dentro de mim. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado ao julgar as pessoas que não conseguem ver a vida com a mesma beleza que nós. Essa é uma tentação que nós temos quando a nossa vida está tudo bem. Nós começamos a olhar para os sofrimentos dos outros, nós começamos a olhar para a vida dos outros e dizer, fulano não tem motivo para estar assim. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem a sua bagagem. A vida é sim mais difícil para uns do que para outros. Eu gosto muito de gente otimista. E eu até acho que eu sou otimista. E nós, otimistas, temos um problema. A gente tende a colocar a régua de todo mundo do mesmo jeito. Porque a gente consegue ver beleza onde outras pessoas não conseguem ver, nós queremos que as outras pessoas também vejam, mas cada ser humano, meus irmãos, traz em si as suas lutas, cada ser humano traz em si as suas dificuldades, e essa, meus irmãos, é uma verdade. O mundo foi afetado pelo pecado, e a partir do momento que o mundo foi afetado pelo pecado, a vida se torna muito dura. Quando você lê o Gênesis, depois lá da queda, ou, aliás, na queda, Deus diz, para o homem, olha, agora você vai comer do suor do seu rosto, e numa terra difícil. Então a vida traz os seus embates. O livro de Eclesiastes, por exemplo, nos conta a história do sábio que sai para olhar pela vida, e qual é a constatação que o autor de Eclesiastes chega? Quem lembra disso, o sábio de Eclesiastes? Quando ele começa a olhar para a vida, ele começa a ver o pessoal trabalhando duro, morrer, ele diz o quê? Que tudo é o quê? Vaidade. Que tudo não faz sentido. Mas lembra que ele está olhando para a vida sem a perspectiva de Deus, e quando a gente olha para a vida sem a perspectiva de Deus, isso aqui não faz o menor sentido. E aí, meus irmãos, uma coisa é verdade, a vida é difícil. De uns é mais difícil que a dos outros, mas a vida é difícil. Mas também outra coisa é verdade, você não pode ficar com seus olhos fixos somente nas dificuldades da vida, porque isso faz com que a sua alma desfaleça. É isso que ele vai dizer, não é? Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma faz o quê? Ela fica feliz? Ela faz o quê? Ela desfalece. Então, meus irmãos, quando nós também só olhamos para a vida como a vida sendo uma coisa extremamente difícil, a nossa alma desfalece. Já viu o dia que você está na bad? Entende bad? Bad? Sim. Hoje eu estou na bad. Não tem uns dias assim, não, que você acorda zangado, você não quer falar com ninguém? Vocês acordam assim, gente, ou não? Vocês é otimista assim, 365 dias no ano. Tem dia que, se olhar para a gente rosna, não é igual cachorro. Presta atenção nos dias que você está na bad, quais são as coisas que você pensa? São coisas boas ou coisas ruins? Quando você está na bad, você pensa coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Não é assim que é a nossa vida? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a forma que a gente olha para a vida e para as circunstâncias da vida vai afetar toda a nossa vida. Se eu também só olhar para a vida como difícil, o que vai acontecer com a minha alma? A minha alma faz o quê? Ela fica feliz? Ela faz o quê? Ela desfalece. Então, meus irmãos, só existe um jeito de não olhar para a vida dessa maneira.
Só tem um jeito da gente não olhar para a vida só de forma ruim. Nós precisamos, e aí a segunda verdade que eu quero te ensinar, é necessário o que, gente? Esperança. Olha o versículo 21 e 22, 21 a 23. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Quando Jeremias usa essa expressão, meus irmãos, lembro-me também, se a gente fosse traduzir ela literalmente, significaria fará voltar ao coração. Fará voltar ao coração. Lembro-me também disso, isso é, eu faço voltar ao meu coração. Ou seja, ele não permitiu que o seu coração ficasse unicamente nos dias difíceis, mas fez o seu coração voltar o grande amor de Deus e as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Guarde uma coisa no seu coração, nos dias difíceis, nós precisamos lembrar o nosso coração de encarar a vida com esperança. Nos dias difíceis, nós precisamos lembrar o nosso coração de encarar a vida com esperança. O que é esperança, pastor? Bom, primeiro eu queria te falar o que não é esperança. Esperança é diferente de quê, gente? Desejo. Esperança é diferente de desejo. O desejo é assim, ó. Você vai fazer uma entrevista amanhã. Aí eu digo para você assim, eu desejo que você faça uma boa entrevista. Isso não é esperança. Isso é desejo. Por quê? Porque um desejo é diferente de esperança. Porque um desejo, ele pode dar certo ou não. Desejo que você vá bem na entrevista. Pode chegar amanhã e você não vai. Esperança, meus irmãos, depende daquilo ou daquele que se baseia o nosso desejo. Por isso que a esperança não vai embora com o desejo. Então, esperança é diferente de desejo. Mas esperança também é diferente de quê, meu povo? Sonho. Por quê? Porque os sonhos também não têm garantia que eles vão se realizar. Você tem sonhos na sua vida, não tem? Você tem garantias que os seus sonhos vão se realizar? Não. Você quer, não é isso? Eu desejo que os seus sonhos se realizem. Mas muitas vezes eles não acontecem. Por isso que a esperança é uma firme convicção para além do que se concretizará ou não. Preste atenção. A esperança é uma firme convicção para além do que se concretizará ou não. Aquilo que nós não temos esperança na fé cristã, simplesmente se vai acontecer ou não. Sabe que esperança também é diferente de pensamento positivo. Aliás, pensamento positivo é um negócio interessante na nossa cultura, né? Boas energias, boas vibrações, não tem um papo assim? Fulano tem uma energia pesada. A gente precisa mandar boas energias para as pessoas. Esperança é diferente de pensamento positivo. Esperança não são mantras que eu vou repetindo até que as coisas aconteçam. Mas uma outra coisa que aprendi também é que esperança é diferente de quê, gente? Fé. Presta atenção, esperança é diferente de fé. Eu não acredito que esperança não existe sem fé. Esperança não existe sem fé, mas esperança é diferente de fé, eu já vou te explicar. Porque eu entendo que fé é a declaração do que eu acredito. Não é isso que é fé? Por exemplo, eu tenho fé em Cristo Jesus. É uma declaração que eu acredito. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz em meu lugar. Isso é fé. Esperança, presta atenção,
é a repetição do que eu criei diante dos dias difíceis da vida. Deu para entender a diferença? Deu não, né? Vocês estão olhando meio assim. Estou bugado. Fé é aquilo que você crê. Esperança é a repetição do que você crê nos dias difíceis. Então a esperança é quando... A fé é quando você diz assim, eu creio que Jesus Cristo está comigo todos os dias. Você crê nisso ou não? Amém? Esperança é quando você diz isso para o seu coração no dia mais difícil da sua vida. Eu creio que Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Então a esperança é isso. Esperança, meus irmãos, é dizer que as coisas podem ser diferentes, elas não precisam ser como elas estão. É como dizer que a vida e eu não estamos congelados a um status definitivo, a uma expectativa, não nas circunstâncias, mas no Deus, que com seu grande amor, permite que as suas misericórdias se renovem a cada manhã. No Novo Testamento, a esperança é associada com paciência ou perseverança. E aqui, meus irmãos, tem uma conversa que a gente precisa ter. A Bíblia nos convida a olharmos para a vida com esperança. É verdade que os dias são maus. Mas também é verdade que nós somos o povo que olhamos para os dias maus e dizemos, há esperança. Mas tudo do lado de fora diz que não tem, então. Mas a gente não vive pelas circunstâncias. Nós vivemos pelo que nós cremos. A Bíblia nos convida, em 1 Coríntios 13, olha o que vai dizer. Assim permanecem agora esses três, o que, gente? Primeiro é o quê? A fé. Depois, a esperança. E o amor, ou seja, e aí vai dizer que o maior deles é o amor, ou seja, é necessário os três na caminhada da vida. E esse assunto de esperança é tão sério, meus irmãos, porque Paulo apresentou os pagãos como pessoas sem fé. Olha o que ele vai dizer em Efésios 2:12. Naquela época, que época? Paulo está falando da antiga vida daqueles irmãos. Naquela época, estavam de que jeito? Gente, lê aqui comigo. Estavam como? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo coloca os pagãos como pessoas sem esperança, mas nós somos o povo da esperança. Se você, meu irmão, não consegue olhar para a vida com esperança, alguma coisa tampou os seus olhos e você não consegue ver a vida como Cristo vê, porque Deus é o Deus da esperança e nos convida a olhar para a vida da mesma forma. Tem uma expressão dentro do futebol que eu gosto muito. Eu perdi um pouquinho a fé nela porque eu sou cruzeirense, né? E está difícil, viu, gente? Esperança ali está difícil. Ali não tem jeito, não. Como é que é? Alguém falou alguma coisa aí? Ah, não, trocar de time aí não, rapaz. De jeito nenhum. Mas é interessante que tem uma expressão dentro do futebol que diz assim, só acaba quando acabar. Já escutou essa expressão? Só acaba quando acabar. Nós estamos sofrendo um reverso, né? Quando a gente está ganhando, aí a gente diz assim, só acaba quando acabar. Segura o coração. Mas é verdade, irmãos, que esta frase deveria nortear a nossa vida. A vida só acaba quando acabar. Enquanto ela não terminar, nós olhamos para a vida com esperança. E aí, meus irmãos, talvez uma coisa que a gente precisa se perguntar é como encher o nosso coração de esperança. Pastor, como conseguir viver essa vida para além do que acontece lá fora?
E aí eu te lembro da terceira verdade, que é a forma da gente encarar a vida com esperança. Você pode ler junto comigo lá em cima? Vamos juntos? Lembre-se de quem é o seu Deus. 24 a 26, digo a mim mesmo, a minha porção é quem, gente? É o Senhor, aleluia. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. E o 26 vai dizer, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias nos ensina, meus irmãos, que a sua memória precisa sempre ser lembrada de quem Deus é. Nós somos muito rápidos em esquecer quem Deus é. Às vezes vivemos uma situação que Deus nos parece injusto, nos esquecemos de Deus. Mas o Jeremias vai dizer, e eu amo essa expressão, quando o Jeremias diz assim, eu digo a quem, gente? A mim mesmo. Você conversa sozinho ou só eu que sou doido? Quem aqui conversa sozinho? Só para eu ver se... Então, ou nós somos doidos, ou quem não levantou a mão é doido. Eu vou ter que fazer uma pesquisa apurada sobre isso. Mas é interessante, porque a ideia de Jeremias é exatamente essa, assim. Quando a minha alma desfalece, quando eu estou na bad, quando o dia não está legal, eu digo a mim mesmo. E eu imagino essa expressão como se o Jeremias puxasse uma cadeira e colocasse à sua frente, e ele começasse a conversar com ele mesmo. E aí é como se ele dissesse assim, ô Jeremias, deixa eu te lembrar algumas coisas nesses dias que são difíceis para você. Primeiro, é que a minha porção é o Senhor. E é nele que eu ponho a minha esperança. Jeremias, deixa eu te lembrar que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Jeremias, deixa eu te lembrar que é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Essa expressão, irmãos, é interessante porque de vez em quando a gente precisa fazer isso, a gente precisa dizer a gente mesmo quem é o nosso Deus. Bom, se você não fala sozinho, talvez você nunca teve essa experiência, mas eu já tive várias vezes de eu dizer para mim mesmo assim, rapaz, você está maluco? Você está entendendo o que você está pensando? Já passaram por essa experiência, gente? Ou eu sou doido mesmo? Ismael, você está entendendo o que você está pensando? Você é crente, rapaz. Você nasceu de novo, isso aí que você está pensando não tem a ver com crente, não. E é exatamente isso que Jeremias está dizendo, que nos dias difíceis, nos dias sem esperança, nós precisamos nos lembrar de quem o nosso Deus é. Qual foi a última vez que você disse a você mesmo quem é o seu Deus? De vez em quando, irmãos, nós precisamos conversar com a nossa alma. De vez em quando, nós precisamos dizer coisas a nós mesmos. Porque os nossos pensamentos foram afetados pelo pecado, não se esqueça disso. É por isso que de vez em quando você tem que bater um papo com você mesmo. Porque os seus pensamentos foram afetados pelo pecado. Tem hora que você pensa coisas que você diz assim, não é possível que eu nasci de novo pensando nisso. Já passou por essa experiência? Por quê? Porque nós precisamos, de vez em quando, dizer algumas coisas à nossa alma. Irmãos, Deus é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim, que o Deus de onde, gente? Da esperança, os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de quê, gente? De esperança, pelo poder do Espírito Santo. É a ação de Deus em nós, que gera no nosso coração
esperança. É o transbordar desse Espírito em nós, irmãos. Repita isso todos os dias que você se esquecer. Sabe uma coisa que eu faço de vez em quando meus dias são difíceis? Eu leio algumas passagens da Bíblia em voz alta, igualzinho um doido. É porque eu estou conversando comigo mesmo. Eu estou dizendo para mim mesmo. E um dos textos que gosto muito é esse de Lamentações. Eu começo a dizer para mim mesmo que a minha porção é o Senhor. Eu começo a lembrar a mim mesmo que as misericórdias de Deus se renovaram todas as manhãs, é por isso que eu estou vivo aquela manhã. Te aconselho a fazer isso sempre que a sua alma se abater, leia em voz alta a palavra de Deus. E eu quero terminar lendo 2 salmos que eu gosto de ler também nesses dias. Primeiro é o Salmo 42. Não precisa abrir, não. Só preste bastante atenção. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Já passou por essa experiência? Pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? O sujeito vê a gente chorando e ainda pergunta, cadê Deus? O pessoal é cruel. Versículo 4, quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Versículo 5, ele faz uma pergunta. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Tem dia que a gente não sabe a resposta. A gente está angustiado porque está angustiado. E olha que interessante, o salmista está conversando com ele mesmo, e ele está dizendo, por que você está assim tão angustiada, minha alma? E aí ele termina dizendo, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Está percebendo que ele está batendo um papo com ele mesmo? Por que você está assim, rapaz? Por que a sua alma está angustiada? Ele diz assim, ele diz para ele mesmo, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe um outro salmo interessante para você ler nos seus dias de angústia? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. E pergunto, porque, gente, o que a gente pergunta? De onde me vem o socorro? Você sabe que nas culturas antigas, a ideia é que os deuses vinham dos montes, né? Existe uma possibilidade de leitura de que os exércitos inimigos vinham pelos montes, então ele está preocupado com essa invasão dos inimigos, como é que ele vai sair disso? Mas também a ideia de que eu olho para os montes, eu olho para onde a cultura diz que os deuses vêm, e eu faço uma pergunta, de onde me virá o socorro? Aí é interessante porque ele responde para ele mesmo, ele diz assim, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite.
O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. Ei, alma, entenda uma coisa, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queria concluir nessa noite, meu irmão, te convidando a lembrar-se de quem é o seu Deus. Eu já disse bastante sobre ele aqui hoje. Já disse que ele não dorme. Eu já disse que ele te guarda. Eu já disse que ele te protege. O que eu queria orar com você hoje é pedir que Deus enche o seu coração de esperança. Os dias são maus, meus irmãos. São dias difíceis. Estava conversando com a Anne antes do culto. A gente estava falando isso, né, Anne? A gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe o que nos espera em 2021. Mas uma coisa a gente sabe quem é o nosso Deus. Nos dias, meu irmão, que o seu coração perder a esperança, lembre o seu coração de quem é o seu Deus. Amém? Queria orar com você. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E eu queria convidar você nessa noite, e você também que está em casa, a falar com Deus. Talvez o seu coração nessa noite está sem esperança. Talvez o seu coração nessa noite é um coração decepcionado com Deus. Talvez você anda muito preocupado com o seu trabalho, com a sua casa. Eu queria te convidar a dizer ao seu coração nessa noite: aquiete minha alma. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E eu queria que você falasse mesmo para a sua alma assim: minha alma, espere no Senhor. Minha alma, eu sei quem é o meu Deus. Minha alma, eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Minha alma, eu sei que o meu protetor não dorme. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, enche o nosso coração de esperança nessa noite. Esperança para dias difíceis. Nós não sabemos, ó Deus, tudo aquilo que está diante de nós, tudo aquilo que virá. Mas nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Esse Deus tão maravilhoso que as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Por isso, Deus, hoje nós chamamos a nossa alma para uma conversa e dizemos: acalma. Descanse. Porque estás tão abatido, a minha alma. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Traz, Deus, sobre cada um dos meus irmãos nessa noite esperança, coragem para encarar a vida, coragem para encarar os desafios. Faça isso também, ó Deus, com os irmãos que nos acompanham em suas casas, que o Espírito do Senhor também agora os visite como o Senhor está nos visitando hoje à noite, trazendo sobre eles esperança, uma convicção firme daquilo que o Senhor é. Pedimos assim para a glória do teu nome e no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.